Boa tarde, galerinha concurseira! Boa tarde, galerinha alfartana! A galerinha mais preparada do Brasil. Eu me chamo Emanuel Tadeu, sou professor aqui da plataforma do Alfacom de Direito Constitucional e também de Legislação de Trânsito. Então deixa eu me apresentar rapidinho aqui para vocês, tá certo? Eu sou advogado e professor, na verdade hoje mais professor que advogado, não é? Nessa área de trânsito eu trabalhei 5 anos aqui no Detran de Pernambuco, estou falando aqui diretamente de Olinda, né? Ainda tem carnaval aqui em Olinda, né? Então vocês ouviram alguma zoadinha aí de uma troça, é porque o carnaval aqui ainda não parou, tá? Então eu trabalhei aqui no Detran de Pernambuco por 5 anos, eu fui instrutor aqui para os cursos ministrados aqui do Detran, guarda municipal, instrutor de trânsito, transporte escolar, tudo isso aí, eu era instrutor aqui do Detran Pernambuco por 5 anos. Também fui instrutor do SEST Senat, não é? Por 7 anos. Então, esse know-how aí que a gente vem trabalhar com vocês hoje, a disciplina Legislação de Trânsito. Sou professor de cursinhos preparatórios também, né? E dou aula para concursos públicos há 21 anos, desde 2003, tá certo? Então, dizer boa tarde aos nossos amigos aqui, ver se dá para falar, não acho que não vai dar para falar com todo mundo, mas pelo menos dar um boa tarde aí, não é? A Ilke, Hudson, Luana, Flávio, Adeilson, Paulo Farias, Neguinho Souza, não é? Luiz Paulo, Gabriel Rodrigues, não é? E aos nossos monitores que estão conosco, né, hoje. Cláudia, boa tarde, Cláudia, nossa monitora, está aqui conosco, não é? Antônia Carvalho também está aqui conosco. Então, boa tarde a todos vocês. E vamos lá, né? Vamos lá começar a nossa aula sobre trânsito. Emanuel, legislação de trânsito é difícil estudar? Eu acho que é uma pergunta aqui para quem está começando agora. Não sei se todos vocês já iniciaram legislação de trânsito ou estão iniciando, não é? Dizer que legislação de trânsito não é difícil. Agora, vejam, é uma disciplina que você vai ter que ter muita leitura, não é? Mas muita leitura mesmo, tá? Então, é uma disciplina que você tem que ler e reler, porque é uma disciplina vasta. Você tem mais de 300 artigos, o Código de Trânsito brasileiro é composto de mais de 300 artigos. Além disso, você tem os anexos, anexo 1, que vai tratar dos conceitos e definições, e você tem que saber o que é conceito, os conceitos, por exemplo, o conceito de um veículo automotor, o conceito de calçada, não é? Então você vai ter que saber isso. O anexo 2, que vai tratar da sinalização. Então isso é o código em si. Mas só que, além do Código de Trânsito brasileiro, aí eu acho que é a bronca, você tem as chamadas resoluções. Meu amigo, é resolução que não acaba mais, tá? Obviamente, é bom que acesso, ele não cobra todas as resoluções, né? Ela cobra algumas resoluções específicas, e algumas delas a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje. Então, o que você precisa saber quando vai estudar a legislação de trânsito? Primeiro, é definir o artigo 1º e o artigo 2º, são de suma importância a definição do artigo 1º e o artigo 2º. Depois, a composição do Sistema Nacional de Trânsito,
Então você vai ver lá no artigo 7º, né? Quais são os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, e estudar alguns específicos, como principalmente CONTRAN, não é? A PRF, claro, como, né? Principalmente o Senatran, que antigamente era Denatran, agora, às vezes até eu tô tão acostumado, passei tanto tempo, não é? Falando Denatran, 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 que não é mais Denatran, agora é Senatran, que às vezes até eu mesmo falo sem querer Denatran, e hoje é Senatran, aquele do artigo 19, que é o órgão executivo da União. E os órgãos executivos rodoviários. E alguma coisa sobre município. Então, ponto, parou aí. Aí o que você vai ter que estudar mais? Você vai ter que estudar as chamadas normas de circulação e conduta. Não é? Porque para você saber as infrações, obrigatoriamente você tem que saber as normas de circulação e conduta. Tá certo? Depois disso, registro e licenciamento de veículos, classificação. Aí você vai para as infrações. Infração você tem que decorar qual a infração, se é grave, gravíssima, média, leve, se tem penalidade, se tem medida administrativa, não é? Depois você vai para as penalidades, medidas administrativas e finaliza lá com os crimes de trânsito. Para depois ir para resoluções. Então, se alguém me pergunta, Manuel, eu estudo logo as resoluções, didaticamente, eu não indico você estudar logo as resoluções. Dá uma leitura geral primeiro no CTB, para depois estudar as resoluções, que a resolução é um complemento da lei, não é? A resolução ela vai minudenciar o dispositivo legal. Então, estuda primeiro, se organiza primeiro no CTB, aí depois você vai pegando aquelas resoluções mais específicas que a CESP, o SEBRASP, né, ela cobra para você meter bronca, tá certo? Então, eu vou começar a fazer as questões aqui e qualquer dúvida, fala aí, tá certo? Obviamente, às vezes não vai dar para tirar todas as dúvidas, porque senão a gente termina aqui 3 horas, 4 horas da tarde, né? E a nossa live é de 1 hora só. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Mas estou à disposição de vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida pode perguntar aí. Então, primeira questão. Em referência ao Código de Trânsito Brasileiro, em referência ao Código de Trânsito Brasileiro, considera-se que o motorista profissional, não é? Que o motorista profissional. Veja, a questão do motorista profissional, que tem previsão lá no artigo 67, né, do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 67, começa lá no 67C, não é? Perdão, 67C não, 67A. Começa lá no 67A. Né? Foi introduzido em 2015 isso aqui, até antes de 2015 falava-se motorista profissional, aquele de táxi, não é? Aquele de o antigo chofé. Você não tinha um capítulo específico para motorista profissional. Então, em 2015, a Lei 13.103 trouxe essa novidade, né, da condução de veículos por motoristas profissionais. Mas, Emanuel, e quais são esses motoristas profissionais? O artigo 67 ele só fala em 2, tá? Que é o de transporte rodoviário coletivo de passageiros, mas olha o termo aqui que eu utilizei aqui, ó, transporte rodoviário, ou seja, rodoviário e rodovias, tá? De coletivo de passageiros e o transporte rodoviário de cargas.
Então, esses são os motoristas profissionais a que se refere o Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, ele diz, considera-se que o motorista profissional de certa empresa tenha dirigido, e aqui, ó, bora botar o marca-texto aqui, tenha dirigido por 4 horas e meia ininterruptas um veículo de transporte rodoviário de cargas e que depois desse período ele tenha descansado por 30 minutos, retornando ao volante após o descanso. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que o período de descanso utilizado pelo motorista está em desacordo com o período de descanso previsto no CTB. Então preste atenção, ó. Considera-se que o motorista profissional de certa empresa tenha dirigido por 4 horas e meia ininterruptas um veículo de transporte rodoviário de cargas e que depois desse período ele tenha descansado por 30 minutos, retornando ao volante após o descanso. Nessa situação, é correto afirmar que o período de descanso utilizado pelo motorista está em desacordo com o período de descanso previsto no CTB. Então vejam só, bora lá. O que o artigo 67C diz pra gente? O que o artigo 67C diz pra gente? Ele diz o seguinte, que todo condutor, e aí condutor daqueles períodos, não é? Dos períodos que a gente tem lá, não é? Do artigo 67, não é? Aqueles condutores que são, quais são eles? São eles os condutores de transporte rodoviário, não é? Transporte rodoviário e transporte de carga e transporte coletivos de passageiros, tá certo? Então, veja só, o que que diz o artigo 67 para a gente? O que ele diz lá? Vamos lá. Artigo 67C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais, preste atenção, por mais de 5 horas e meia. Dirigir por mais de 5 horas e meia. Ininterruptas veículos de transporte rodoviários, coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de carga. Aí o parágrafo primeiro diz: serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas. Ora, bora lá. O motorista ele não pode rodar por mais de 5 horas e meia e a cada 6 horas ele deve ter um descanso de 30 minutos. Beleza? Beleza. Então, o que diz a questão? Considerando que o motorista de certa empresa teve por 4 horas e meia, 4 horas e meia, 4 horas e 30 minutos, né? 4 horas e 30 minutos, e tenha descansado 30 minutos, é correto afirmar que o período de descanso utilizado pelo está em desacordo com o período de descanso previsto no CTB. Certo ou errado? Errado, né? Errado porque está dentro, porque o CTB diz quanto? CTB diz não pode rodar por mais de 5 horas e meia, ele não rodou, ele rodou 4 horas e 30 minutos. E no período de 6 horas, que 4 horas e meia está dentro desse período de 6 horas, ele descansou 30 minutos. Então não está em desacordo. Então, primeiro, letra E. Se tiver alguma pergunta aí, me faz aí que eu respondo aqui. Então, beleza, então ele andou 4 horas e 30, dentro não andou mais de 5 horas e 30. E dentro do período de 6 horas, ele descansou 30 minutos. Então, a questão está errada porque está de acordo. Não está em
desacordo. Questão de número 2. Julgue o próximo item relativo ao alcoolemia, substâncias psicoativas e exame toxicológico. Então, pessoal, vê só. Obrigatoriamente, né, o nosso código, ele vai tratar alguns dispositivos com mais rigor, não é? Algumas situações ele tem que tratar com mais rigor. E por que ele tem que tratar com mais rigor? Ora, por conta da segurança, não é? Por conta da segurança. Então, quando se trata de segurança em relação a esses veículos, a preocupação é muito mais com o quê? Com veículos de grande porte, não é? Então, o que diz, não é? O nosso código? Veja, ele já coloca, ó, C, veículos com mais de 3.500 quilogramas de PBT, né, veículos de carga, D, para aqueles veículos de passageiros com mais de 8, e que aqueles veículos acoplados, né, estão previstos lá no artigo 143. Então vamos lá, o que diz aí o nosso artigo que trata sobre isso? Que é o artigo 148. Então o artigo 148, ele vai dizer lá que os exames de habilitação, né, exceto de direção veicular, poderão ser aplicados, isso não interessa. Bora para o 148A. Cuidado, né? 148 e 148A são distintos. Aí ele diz, os condutores das categorias C, D e E, ele especifica, especificou, tirou B, deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da CNH. É o que 148A diz para a gente. Aí ele diz, aí vai lá para o parágrafo 2º, que é o que nos interessa, que já está aqui já. Além de realização do exame previsto no caput deste artigo. Qual o exame previsto no caput desse artigo? O exame de quê? Toxicológico para obtenção e renovação da CNH. Os condutores da categoria C, D e E com idade inferior a 70 anos, cuidado, não é com idade aqui diz inferior a 75, então a questão já está errada, mas vamos continuar. Com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da CNH de habilitação, independente da validade dos demais exames que trata o inciso 1 do artigo 147. Mas, irmão, por que ele diz independente da validade, não é, dos exames do artigo 147, inciso 1? Porque o artigo 147, inciso 1, que trata de exame de aptidão física e mental, o que ele diz lá? Que a cada 10 anos, para condutores de idade inferior a 50 anos, né, deve haver a renovação, né? Então o exame de aptidão física a ser realizado no local de residência será preliminar e renovável, com a seguinte periodicidade: a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50, a cada 5 anos para condutores com idade a 50 inferior a 70, e a cada 3 anos para condutores com idade superior a 70. Então o que ele está dizendo aqui, ó, independente do que falou o inciso 1º, que ele trata de 10, 5 e 3, o exame desses caras de C, D e E serão realizados a cada 2 anos e meio. Entenderam aí? Tranquilo, então. A segunda questão está errada também. Tranquilo? Então, letra E, porque ele fala aqui 75 anos e o dispositivo ele fala em 70 anos. Então, cuidado nessa questão de idade, né? Cuidado nessa questão de idade.
Terceira questão. E aqui você tem as chamadas normas de circulação e conduta, não é? Normas de circulação e conduta. Pessoal, essas normas de circulação e conduta, elas são importantíssimas. E por quê? Porque para que haja uma infração, primeiro deve ter o quê? Obrigatoriamente você deve ter descumprido uma norma de circulação e conduta. Então, é importantíssimo as normas de circulação e conduta. Então, diz aqui, deixar de dar passagem a veículos de emergência. E aqui, ó, sem que estejam, e aqui é importante, deixa eu colocar aqui um marca-texto, sem que estejam em serviço de urgência, mesmo que devidamente equipados, constitui infringência às normas de trânsito. Ora, o que a norma de circulação e conduta ela traz para a gente em relação a veículos de emergência? Ora, os veículos de emergência, eles, não é? Eles só veículos de emergência, eles só estão em emergência em algumas situações. Quais são elas? Primeiro, as luzes devem estar intermitentes, né? As luzes vermelhas intermitentes. E quais são eles? Veículos de polícia, veículos de bombeiro, veículos de salvamento, não é? De salvamento, veículos de fiscalização de trânsito, não é? Então, todos esses aí são veículos considerados, né, de emergência. Então, o inciso 7º, deixa eu colocar aqui, o artigo 29, inciso 7º, ele vai dizer o seguinte: os veículos destinados, bora lá, socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, o de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, eles terão prioridade de trânsito e ainda vão gozar de livre circulação, estacionamento e parada. Certo? Agora, para que eles tenham essa prioridade, eles têm que estar em serviço de urgência, ou seja, os seus dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente devem estar acionados, tá certo? Então, esse uso desses dispositivos, não é? Ele poderá ocorrer apenas na efetiva prestação de serviço. Quando ele diz aqui, sem que estejam em serviços de urgência, eu não preciso dar prioridade para eles, prioridade de passagem. Eu só posso dar prioridade de passagem se eles tiverem serviços de urgência. E mais o que, pessoal? E com alarme sonorozinho, né? Iluminação intermitente acionada, aí sim, aí eu vou dar passagem. A não ser isso, meu amigo, eu não sou obrigado a dar passagem a esses veículos, não. E outra coisa, cuidado, cuidado. Então a questão está errada. Cuidado. Tem neguinho, principalmente motociclista, né? Que aproveita, né? Para pegar o vácuo. Cuidado, é caneta, viu? É caneta. Pegar o vácuo nos veículos de emergência é caneta. Caneta. Tá certo? É infração. Então, terceira questão está errada. Quarta questão. Configura infração conduzir veículo portando permissão para dirigir vencida há mais de 30 dias. Então, cuidado. Cuidado. Por quê?
você vai ter a data de validade da habilitação. Por exemplo, vamos dizer que tenha terminado agora no dia, vai terminar agora no dia 3 de março. 3 de março de 2024. A infração não conta aqui, não. A infração vai contar, ó, vencida há mais de 30 dias. Então você vai ter mais um mês para regularizar. Depois disso, meu amigo, canetar. E a canetada é boa. Artigo 162, inciso 5º, diz lá: com carteira nacional vencida há mais de 30 dias, infração gravíssima. Infração gravíssima. Bora lá, ó. Se ligar aí, então, cuidado, né? Cuidado. Então, andou com carteira vencida há mais de 30 dias, tá certo? Há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. Então, infração gravíssima e você vai ter uma medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Tranquilo? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos nossos amigos. Aí, meu amigo Eduardo Passos. Quando eu dava aula, não é? Eu não sei se você chegou agora, não ouviu falar que eu dei aula, eu era instrutor do Detran. E eu era formador de guarda municipal, não é? Transporte escolar, transporte de emergência, tanto lá no Detran como no SESC Senato, eu fui instrutor. E eu sempre dizia a eles, velho, cara, se você não está em emergência, não faça isso não. Não é? Não faça isso não. Tá certo? Porque, porra, você está utilizando-se de um veículo para interesse pessoal. Você está utilizando-se de um veículo para interesse pessoal. Infelizmente, não é? Não tem como você saber. E sabe qual é outra bronca, Eduardo e Tales? Vou te dizer agora. Que aqui, na minha época, eu orientava os guardas municipais. Preste atenção. Sabe o que acontecia? Que você não tem que dar prioridade. Preste atenção, viu? Que acontece, é bom vocês fazerem isso. Não tem as câmeras que pega a viatura, né? O que acontece? Muitas vezes, quando você está nesses semáforos que tem câmera, quando você passou, obviamente já registrou, porque a câmera não vai saber, ela não tem a inteligência de saber, eita, ele avançou por conta do, como é que se diz? Da viatura que estava em emergência. Então, deve-se, o cara que está lá na cabine, que está monitorando o trânsito, o correto é para ele anotar a placa desses veículos que ultrapassaram para não registrar. E, infelizmente, não sei se aconteceu alguma vez com vocês, de vocês fazerem isso e a multa chegar. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vai ter que voltar lá no local, anotar o número do semáforo e lembrar da hora, ó, para aí, da hora que ocorreu isso. Para, no auto de defesa, dizer, ó, nesse semáforo tal, na hora tal, aconteceu isso eu dei passagem à ambulância. Como fica gravado, aí você pede, não é, na Jari, para que faça, não é, para que reveja aqui a imagem do que ficou gravado lá. Aí, obviamente, ele vai gravar. É bronca, né? Infelizmente acontece. Não é só a questão de dar passagem, não.
É a questão de dar passagem e ter a bronca, é ter uma câmera, ó, que pegue. Infelizmente, às vezes, o cara o que está monitorando as câmeras não faz as anotações necessárias. Meu amigo, aí, ó, ferrou, chegou a multa para vocês, né? É bronca. Né? Beleza, vamos lá. Quinta questão. Julgue o próximo item. Condutores habilitados na categoria B podem dirigir veículos automotores da espécie motocasa. Preste atenção, desde que o peso não seja superior a 8.000 kg e a lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Motocasa, motorhome, né? Tanto faz. A questão está errada. Por quê? Vê só. Primeiro a gente tem que saber o que vai ser a categoria B. Primeiro tem que definir a categoria B. O que é a categoria B? Condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo PBT não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Isso é o cara da categoria B. Beleza? Então esse é o caso da categoria B. Respeitada a capacidade, não é? Máxima de tração da unidade tratora, bora ver o motorhome aqui, né? Questão do motorhome. Você tem o 143, o 143 determina a classificação, né, das categorias A, B, C, então tá lá no 143, tá certo? Então, ao 143, parágrafo 2º, diz lá o quê? São os condutores de categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motorcasa, cujo peso não exceda 6.000 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares. Então, o que diz o dispositivo? Não seja superior a 8.000, não seja superior a 6.000, não seja superior a 6.000. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado também pelo seguinte. Antigamente, o código, ainda bem que o código ele vai inovando, mas antigamente eu tinha um grande problema com a categoria B, principalmente nas rodovias estaduais. Rodovia federal a gente não se metia não, mas nas rodovias estaduais a gente tinha um grande problema. Por quê? Qualquer veículo da categoria B que carregasse um semi-reboque mais robusto, o BPRV pedia habilitação, se o cara mostrasse B, era caneta na hora. E eu sempre dava nos cursos de reciclagem, dizem, bicho, não é assim. Não é porque ele está rebocando, não é? Não é porque existe um semi-reboque acoplado que não vai ser de categoria B. Eu tenho que observar o tamanho do semi-reboque, o peso do semi-reboque. Aí veio o parágrafo 4º, graças a Deus, para, não é, sanar todas as dúvidas, não é? Por quê? Porque ele trouxe o parágrafo 4º, né? Então o parágrafo 4º foi em 2022, olha para aí. Eu já tinha, foi incluso em 2022, já tinha saído do Detran há muito tempo, não tinha tanto problema se tivesse esse parágrafo 4º. Porque ele diz, respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores da categoria B, C e D podem conduzir
combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria. Então, eu tenho, por exemplo, um Fusquinha na categoria B, não é? E eu posso, não é, carregar um semi-reboque com menos de 6 mil quilos. Então, até, né, até 5.999, eu poderia ter uma unidade tratora de categoria B tracionando um semi-reboque que tenha menos de 6 mil quilos. Então, aquilo que a gente batia em cima, não é, dos caras lá do batalhão de polícia rodoviária, hoje não tem mais problema, porque eles estão vendo, ó, não é porque o cara está carregando acoplado o semi-reboque que vai ser categoria C, vai ser categoria D ou vai ser categoria E. Eu tenho que analisar é o tamanho, o peso do semi-reboque. Se passar de 6 mil, aí, meu amigo, chorou, por exemplo, vai ser categoria E. Não é? Beleza? Tranquilo. Sobre registro, licenciamento e emplacamento de veículos. Ó, trator, bota uma coisa na cabeça. Trator não usa placa. Emanuel, por que trator não usa placa? Porque trator é para ficar na obra. Trator é para ficar na obra. Agora, não quer dizer que eles não precisam ser registrados. E quando é que eles vão ser registrados? Quando é facultado a eles. Quando é facultado a eles circular em via pública. Então, ó, é facultado circular em via pública, beleza, então eles têm que ser registrados. Então vai ter um número de registro. Então, questão 6. Tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola devem ter seus registros efetuados sem ônus por órgãos executivos municipais de trânsito. Se liga nisso aqui. Órgãos executivos municipais de trânsito. Os órgãos executivos de trânsito estão lá no artigo 24. Então, bora lá. Para fazer essa leitura dessa questão, eu preciso ter dois dispositivos em mente. O artigo 115 e o artigo 129A. O que o artigo 115 diz? Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados, olha aqui, facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério. Em cadastro específico, onde? Onde? Ministério da Agricultura e Pecuária. Não é no município, é no Ministério da Agricultura e da Pecuária. Emanuel, mas carroça, aí é município. Veículos de tração animal, aí é município. Agora, o registro dos tratores, as 129A e demais aparelhos, será efetuado sem ônus pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Tá certo? Então, sexto está errado. Questão 7ª. Sobre o registro de licenciamento. Em regra, o primeiro licenciamento é realizado simultaneamente ao registro do veículo. Certíssimo, né? Então, tá lá, parágrafo 1º do artigo 131. Que aqui ele diz CLA, não é? Mas, na verdade, quando você pega, é tudo junto, é CLA, CRLV, tudo juntinho, num documento só, né? Então, o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado vinculado ao CRV, né? Por isso é CRLV, né? O documento, porque tem um licenciamento anual lá também, em meio físico ou digital agora você não precisa ter o físico, você entra naquele digital, né? A escolha do proprietário de acordo com o modelo. Aí, parágrafo 1º, o primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. Ao registro. Pessoal, alguma pergunta que vocês queiram fazer aí? Se tiver alguma pergunta, faz a pergunta aí, não é? Faz alguma pergunta aí, se quiserem fazer, pode fazer uma pergunta.
Deixa o like, se estão gostando da aula, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Se tiverem gostando da aula, eu peço que vocês aí digam aí, professor, estou gostando da aula, a aula tá massa. Também se não estiver gostando, obviamente, vocês também vão dizer, né? Beleza? Então, deixa o like. Se estiver gostando da aula, diz aí, professor, estou gostando da aula, né? Quer fazer pergunta? Faz a pergunta aí que a gente tá aí para responder todos vocês aí, beleza? Tranquilo? Vamos lá. O órgão normativo, ó, normativo. Cuidado, porque vai ter órgão executivo e vai ter órgão normativo, tá? Órgãos executivos. Você vai ter órgãos executivos estaduais, não é? Órgãos executivos rodoviários, órgão executivo da União e você vai ter os órgãos normativos. Então, qual é o órgão normativo e consultivo? Presta atenção, não é só normativo não, é órgão normativo e consultivo, máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Aí ele diz o Departamento Nacional de Trânsito. Não. O órgão normativo e consultivo da União, e presta bem atenção, né? Isso é importantíssimo, pessoal. Pelo seguinte, quando você vai lá é bom você pegar o artigo 7º, quando eu disse a vocês, ó, pega lá o artigo 7º, que é importante. Porque você só lembra, não é, do CONTRAN. Quando fala em órgão normativo e constitutivo, só pensa lá, eita, artigo 7, CONTRAN, vai direto para o CONTRAN. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, coordenador do sistema e órgão máximo, ele é órgão máximo, normativo e consultivo. Mas você não pode esquecer do CETRAN e do CONTRADIF, tá? Não esqueçam, porque o que é o CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. E o Conselho Estadual de Trânsito também, junto com o CONTRADIF, que é do Distrito Federal, são órgãos normativos e consultivos. Então você tem o órgão normativo e consultivo de esfera federal, que é o CONTRAN, e você tem órgãos normativos e consultivos de esfera estadual. Quais são? CETRAN e CONTRADIF. Mas aqui, como ele está dizendo que é o Departamento Nacional de Trânsito, e não é nem mais, né? É o SENASTRAN agora, né? Secretaria Nacional de Trânsito, mudou, não é? Foi uma questão aí de logística que disseram que seria melhor tratar como secretaria do que como departamento. Então, não é Senatran, não é o antigo Denatran, é o CONTRAN. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão número 9. Bora lá. Questão número 9. A circulação de veículos em via pode ocorrer a título precário. A título precário. Sendo vedado o transporte de passageiros que esteja em pé no veículo e que tenha menos de 18 anos de idade, no caso de transporte de passageiro em veículos de cargo misto. Pessoal, primeiramente, eu não posso transportar passageiros no compartimento de carga. Emanuel, eu transportei passageiro no compartimento de carga. Véio. Eu tenho uma Hilux. Aí fui pro sítio, botei minha sogra. Eu fui pro sítio, botei minha sogra, não é? No compartimento de carga, lá na caçamba. Tá beleza. É caneta, meu velho, é caneta. Você não pode transportar pessoas no compartimento de cargas.
E preste atenção, preste atenção, preste atenção também. Como você também não pode transportar carga no compartimento de passageiros. É caneta nos dois. Como assim, Emanuel? Você foi aí no supermercado e pegou todas as sacolas e botou. Foi uma feira boa, gostosa, botou na mala, não deu, botou nos bancos. Botou nos bancos lá, botou nos bancos. Aí foi lá, né? Tu e a mulher, e você dizendo, não era para comprar tudo isso. A mulher, não, tem que comprar tudo. Aí fiscalização. Parou. O cara olhou ali, oxente, carga no compartimento passageiro, caneta. Como também não pode transportar passageiro no compartimento de cargas. Só que lembre-se que no direito a gente não pode tratar, não é, como algo absoluto, tem exceções. E vai ter exceções que o próprio Código de Trânsito Brasileiro permite transportar passageiros no compartimento de carga. E por que isso? Não é? Eu gosto, oh, Thaleson, né? Eu sou divorciado, mas eu gostava dela. Né? Então vejam, muito cuidado aqui. Pelo seguinte, não é? Então o código, ele dá essa exceção. E por quê? Vamos pegar aqui o Nordeste. Não sei se aí acontece muito, mas aqui no Nordeste, principalmente no interior, existe uma precariedade de ônibus. Então você pega aquelas Toyotas, não é? E alarga a caçamba e transforma o alargamento da caçamba em compartimento de passageiros. Isso pode, mas calma, tem que ser observados dois dispositivos. Tem que ser observado o artigo 108 do CTB, junto com uma resolução, beleza? Então, tem que estar ligado nisso aqui, beleza? Então, vamos lá. O que o artigo 108 diz? Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar a título precário, ou seja, ó, não é a todo tempo, a título precário, o transporte de passageiros e veículos de cargo misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas no Código e pelo CONTRAN. Aí vem a resolução. Aí vem a resolução 508, que diz, autoridade com circunscrição, resolução 508, tá? Resolução, deixa eu apagar aqui, resolução 508. Resolução 508. Então, autoridade com circunscrição sobre a via, não é? Poderá autorizar eventualmente a título precário a circulação de veículos de carga ou misto transportando passageiros. Aí diz, a autorização será expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via. Em trajeto que utilize mais de uma via, as autoridades de trânsito com circunscrição, a autorização deverá ser concedida por cada uma. Né? A circulação do que trata esse artigo 1º só poderá ser autorizada entre localidades de origem e destino que estiverem situados em um mesmo município ou entre municípios limítrofes quando não houver linha regular de ônibus. Então, isso é importante. Quando não houver linha regular de ônibus. Beleza? Então, aqui, ó, questão 9 está errada, não é? Questão 9 está errada. Porque ele fala ou no veículo que tenha menos de 18 anos. Não tem nada a ver isso, menos de 18 anos. Não pode. Não pode. 18 anos ou mais não pode fazer o transporte. Beleza? Bora lá. Questão número 10 agora. A emissão do CRV e licenciamento veículo e meio digital, no qual consta o certificado de registro de veículo
e o certificado de licenciamento anual é obrigatória se houver transferência de propriedade, sendo dispensável em caso de mudança de município. Questão que é errada também. Bora lá. Aí você tem os artigos 121 e artigo 131 do CTB, né? Junto com a resolução 809, que vai tratar sobre isso aí, tá certo? Mas a regra é o seguinte, meu amigo, a regra é o seguinte, ó, o artigo 123, eu botei artigo 121, perdão, é artigo 123. O que o artigo 123 diz? Será obrigatória a expedição de novo CRV quando houver mudança de transferência de propriedade, quando o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. A mesma coisa está aqui na resolução 809, que diz aqui, ó, o CRV será expedido obrigatoriamente no registro de veículo, no licenciamento anual, na transferência de propriedade, na mudança de município de domicílio ou de município de residência do proprietário. E se você, preste atenção, que às vezes acontece muito, você comprou um veículo, mora, vou dar um exemplo aqui, eu moro em Olinda, o veículo é de Recife, eu comprei o veículo, fiz a transferência de propriedade, aí tá no meu endereço lá, tudinho, mas lembre-se que a placa pode estar constando como Recife. Agora, apesar dessas placas novas, né, não ter a unidade federativa, mas tem muito veículo ainda que tem placa antiga. Aí, ó, eu sou de Olinda, o carro é de Recife, a placa é de Recife. Aí o cara é parado. Aí eu dou o novo CRV com o meu endereço, mas a placa está como Recife. Caneta a infração. Então, cuidado. Não é? Cuidado nisso aí. Tá certo? Questão número 11. No que se refere à legislação de trânsito, eu botei errado aqui. Botei, não foi? Errado, porque, não é? Sendo dispensável, o erro aqui, ó. Sendo dispensável. Cidadão que seja penalmente inimputável não pode obter habilitação para conduzir veículo automotor elétrico. Meu amigo, inimputável é artigo 26 do Código Penal, né? Se no Código Penal você, o cara inimputável, doidinho, né, tem um excludente de culpabilidade, porra, muito menos aqui. Então, o artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, ó, preste atenção. Quais são os requisitos? Ser penalmente imputável. Muita gente, e presta atenção na pegadinha, tem banca que coloca ter 18 anos. Meu amigo, tá errado. Por quê? Nem todo cara que tem 18 anos é imputável. Não é isso? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Então, ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente. Então, questão 11 está errada. Questão 12. Em rodovias de via dupla de zonas rurais, em que não houver sinalização regulamentadora, deve-se aplicar automóveis, caminhonetes, motocicletas, o mesmo limite de velocidade permitido para transitar. Ora, certíssimo. Certíssimo. O que diz lá o artigo 61, inciso 2º? Nas vias rurais de pista dupla, 110 km para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Mesma velocidade. Para os demais veículos, 90 km. Só se liga por quê? Porque no mesmo artigo 61, ele fala em via rural de pista simples. Aí a velocidade diminui. Aqui passa a ser 100 e aqui continua 90. Beleza? Então aqui está 12, está certinha. 13.
Os condutores de veículos destinados à condução de escolares devem ser habilitados no mínimo na categoria D, independente da lotação do veículo. Certíssimo. É necessário também que tenham sido aprovados em curso pessoal. Veja só. Quando se trata de transporte escolar, aqui artigo, começa lá no artigo 136, né? Englobando também o artigo 138, cuidado pelo seguinte, porque a gente está acostumado, quando faz a leitura do artigo 143, quando a gente faz a leitura do artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Quando a gente faz a leitura, né, do artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, o que diz lá? Ele vai falar das categorias. Aí vai dizer, categoria D, condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda 8. Aí o que acontece? Aí você acha, não, transporte escolar, eu vou fazer com SPIN. Vou botar um exemplo aqui de um SPIN. Um SPIN tem 7 lugares, né? Aí você está utilizando ela para transporte escolar. Tem 7 lugares. Pelo conceito do artigo 143, isso aqui seria categoria B. Concorda comigo? Mas, meu amigo, bicho, utilizou até um Fusca, ou estou utilizando o Fusca para transporte escolar, chorou, velho. É categoria D. Chorou, categoria D. Justamente o que diz o artigo 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses e ser aprovado em curso especializado. Então, cuidado. Então, 13 está correto. 14. A Carteira Nacional de Habilitação de categoria E se aplica aos condutores de combinação de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada, beleza, desde que o PBTC, peso bruto total combinado, da unidade acoplada, reboque, ou seja menor que 10 mil. Não. Maior que 6 mil. Tá aqui, ó. Categoria E, condutor de combinação de veículo, onde andar trator, se enquadra as categorias. Então você pode ter, pessoal, um veículo de categoria E, que tem habilitação E, com unidade tratora B. Como? Bora lá. Um Chevette, não é? Um Chevette tracionando um semi-reboque de 6 mil quilos. Categoria E. Lembre-se sempre. Obviamente isso aqui é impossível, mas eu quero lembrar para vocês que vocês só pensam na unidade tratora C ou D, mas a unidade tratora também pode ser B. Então se liga. Mas o peso qual é? Ó? 6 mil quilos e não menos de 10. Então, obviamente, pelo erro aqui, questão 14 está errada. A Carteira Nacional de Habilitação de categoria B se aplica aos condutores de tratores de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. Tá certo, agora cuidado. Cuidado por quê? Pelo seguinte. Se liga primeiro no caput do artigo 144. O que o caput do artigo 144 diz? Presta atenção. O trator de roda, qual é o trator de roda? Esse cara aqui, ó. Isso aqui é um trator de roda. Isso aqui é um trator de roda. Beleza? Isso aqui é um trator de roda. Trator de esteira. Olha o trator de esteira aqui, ó. Trator de esteira. Ou trator misto. Ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção, só pode ser conduzido na via pública por condutor habilitado na categoria C, D ou E. Mas você não pode parar aqui nesse caput, não. Por quê? Porque o parágrafo único diz, o trator de roda, ele não fala trator de esteira nem trator misto, ele só fala do trator de roda.
e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Mas cuidado, exclua isso, trator esteira e trator misto. Beleza? Então, 15, certíssimo. 16. Autorização para conduzir ciclomotor é necessária para o veículo com velocidade máxima superior a 20 km. Não negativo. Aí a gente vai para o anexo 1 agora. Anexo 1 do CTB. Qual é o conceito de ciclomotor? Veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, que dá o quê? 50 km por hora. Então, errado aqui, questão 16. Questão 17. Ana dirigia pela BR-101 na altura do distrito de Campo dos Goitacazes, a 60 km por hora, quando resolveu ler uma mensagem no celular, que é caneta, viu? Caneta. Ó, falar o celular é caneta. E então, ó aí, atropelou o homem de 57 anos de idade. Apesar de Ana, isso aqui é importante, ter prestado total socorro, tendo inclusive chamado socorro especializado à vítima, teve diversas fraturas. Policiais rodoviários federais que faziam o patrulhamento da região não prenderam Ana em flagrante, porém relataram em boletim de ocorrência o BO de forma bastante minuciosa o ocorrido das lesões. A partir da situação hipotética apresentada, julgo o item que se segue. Os policiais rodoviários federais agiram de forma correta ao não prender em flagrante Ana, pois se tratava de um crime de trânsito no qual prestou a socorro. Olha, tanto no processo penal como no Código de Trânsito Brasileiro. O que diz lá? Prestou socorro, não pode ser preso em flagrante. Está aqui, ó, artigo 301. CTB, ao condutor de veículo nos casos de sinistro de trânsito que resulta em vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Emanuel, por que não pode ser preso em flagrante? Por quê, bicho? Se o cara prestou socorro, ele já está dizendo, ó, não tenho nada a temer, eu estou dando minha cara a tapa, né? Eu vou me reportar à polícia quando for chamada. Então, não precisa, né? Porque já pensasse, se o Código de Trânsito diz, vai ser preso e fala, ninguém presta socorro, cara, ó, vai embora. E depois ele diz, depois eu vou responder o processo ou o inquérito e lá vou me defender. Então, para que não ocorra isso, ó, prestou socorro, meu amigo, não vai ser preso em flagrante, não é? Beleza? Tranquilo? Artigo 1º, ó. O trânsito consiste na utilização de vias públicas por pessoas, veículos e animais. Cuidado. A questão está certa, mas cuidado, porque isso aqui está incompleto. Está incompleto, mas não está errado. Está incompleto, mas não está errado. Por que não está errado? Porque considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Agora, esses caras podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não, né? Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, tá? Então, questão certa. 19. Na condução de um veículo ao aproximar-se de um cruzamento não sinalizado. Outra norma de circulação e conduta. Outra norma de circulação e conduta. Observar os veículos que trafegam na pista transversal e dar preferência de passar ao que vier pela via da esquerda, não. O artigo 29,
ele traz três regras de preferência. Primeira regra, diz lá, ó, terá preferência veículo 1, veículo 2. Terá preferência o veículo que estiver circulando pela rodovia. Então aqui, bora lá, rodovia Bandeirantes, veículo 2 tem preferência. Veículo 1 para, veículo 2 segue. Beleza? Primeira regra. Segunda regra. Veículo que estiver circulando pela rotatória, ele tem a preferência. E terceira regra. Nos demais casos, ou seja, não é aquele primeiro de rodovia, não é de rotatória, a veículo que vier à direita, como diz aqui. Nos demais casos, que vier pela direita do condutor e não pela esquerda. Errado. Pessoal, faltando uma questãozinha, que a gente já estourou o tempo aqui, não é? Alguma dúvida, meus amigos? Alguma dúvida aí? Não é? É 1 hora só, é pouco demais para ver trânsito, velho. 1 hora, tem que ser umas 2 horas. 2 horas para a gente ver conceito, né? Infração, meter infração junto com a norma de circulação e conduta, não é? Ver os crimes, não é? Ver as competências e fazer uma divisão de competência, o que é similar e o que não é similar dos órgãos, não é? Dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eu sempre faço isso. Competências que são similares e competências que são distintas, não é? É muito pouco. Aula padrão, valeu, Eduardo. Tem que ter mais aulas. A caneta é azul e é bique. Ai, né? Então vamos para a nossa última questão, meus amigos. Eu não sei, Eduardo, não sei te dizer, tá? Tem que falar aí com a coordenação. Não sei te dizer. Vamos para a última questão? A 20. Também uma norma de circulação e conduta, né? Acelerar para chegar na condução de um veículo ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado. O motorista deverá acelerar para chegar antes do cruzamento, caso outro motorista esteja sinalizando que irá ultrapassar. Meu amigo, aí o cabo errar uma questão dessa é um miserável, né? É um miserável, ele mesmo faz, né? Porque tem um cruzamento, né? Tem um cruzamentozinho aqui, né? Ó, um cruzamento aqui, tá ele e outro carro aqui. Ele disse, oxe, eu vou dar-lhe aqui para chegar primeiro. Porra, bicho. Pior que você não tem uma infração específica em relação a isso, não. Você não tem uma infração específica ao que a questão diz. Você não tem infração específica. Você tem o artigo 26, que diz: os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Eu sempre, quando dizia aos meninos, estava dando aula, para o cara que é mal educado no trânsito, a gente sempre tem que arranjar uma infraçãozinha para ele. Aí veja, eu colocaria essa 220 aqui. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança no trânsito ao aproximar-se de ou passar de interseção não sinalizada. Infração grave. Infração grave. Mas, ó, vou dar um exemplo para tu aqui, ó. Artigo 169. Esse artigo 169 é o que a gente chama de coringa. Artigo 169 é o que a gente chama de coringa para nós do trânsito. Quando o cara é chato, mal educado, tá nem aí para as leis de trânsito, bicho, qualquer coisa você pode aplicar o 69. Qual é o 69? Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Meu amigo, é muito subjetivo. Então, não deu para aplicar, aplica o 69. Não é? Nesse caso aqui, o cara pisou, acelerou,
você, não lembrou do 220 que poderia aplicar, aplica o 69. Por quê? Ele dirigiu sem atenção, sem os cuidados, não é, necessários à segurança no trânsito. Beleza? Então qualquer coisa, ó, o coringa de vocês, artigo 69, mete o 69 para cima. Caneta, é caneta, meu amigo. Pessoal, muito obrigado. Terminamos a nossa live. Agradecer a todos que estiveram conosco, né? Quem quiser aí me seguir aí nas redes sociais, né? Estão aqui minhas redes sociais. Instagram, Prof. Emanuel Tadeu. Opa! Prof. Emanuel Tadeu. No YouTube, tem muitas aulas, tá? Minhas no YouTube. 0800, ó o bom aí, 0800, não é? E o TikTok também, às vezes o professor dá umas dancinhas lá no TikTok. Beleza? Então, quer me seguir aí? Segue aí, tá certo? Segue aí o professor. E agradecer a todos, né? Agradecer a todos aí por estarem conosco nesse evento de hoje, né? Thaleson Augusto, muito bom, obrigado. Você é um professor muito bom. Valeu, Thaleson. O MP Oni, boa tarde, professor. Atrasado, eita. Atrasado, mas rebobino o troço depois. Faça isso. Esse bordão do caneta ficou top. Valeu, Eduardo. Né? Eu era chamado no Detran de seu caneta. Né? Eu era chamado no Detran de seu caneta. Porque não tinha comigo isso não, de caneta. Aí era chamado professor caneta. Né? Valeu aí, Eduardo, valeu, Anderson, o Arpiclone, parabéns pela aula, valeu. Né? Muito obrigado a todos, pessoal, tá? Obrigado aos nossos monitores que estiveram conosco aqui também, tá certo? Deixa o like, 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 tá certo? E até a próxima, né? Até a próxima. Suave na nave, na tranquilidade, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Tá? Valeu, pessoal. Um beijo no coração e até a próxima. Valeuzão!